Para isso, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, no Evangelho de Lucas. Eu te convido a se colocar de pé, em nome de Jesus. Lucas 22. Leremos o versículo 31 até o 34. A princípio, Lucas 22, 31 ao 34, diz assim, vamos ler responsivamente. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, os irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não mandará o cavalo antes de ver que me conhece. Amém. Feche seus olhos, amado Deus. Eis aqui tua palavra, Senhor, que é santa, que é preciosa, que não mente jamais. E que essa palavra encontre, ó Pai, refúgio, abrigo, que ela encontre guarida em nossos corações. Toca-nos, Senhor, mais uma vez nesta noite, ilumina o nosso entendimento, para que possamos receber do Teu Espírito Santo e que saiamos daqui de posse da porção que o Senhor reservou para nós. Que o Senhor nos livre da ação do roubador das sementes, que ele não encontre ocasião para atuar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Avançando no discipulado. Amados, todo verdadeiro discípulo de Cristo, e os irmãos percebam que desde a primeira mensagem eu estou enfatizando sempre essa expressão, essa palavra, verdadeiro discípulo, verdadeiro discípulo. Por quê? Porque nem todo que se diz discípulo de Jesus é um verdadeiro discípulo de Jesus. Isso é um fato. Então, todo verdadeiro discípulo de Cristo necessita estar consciente, e aí a palavra que nós lemos, necessita estar consciente de que será posto à prova em diversos momentos da sua caminhada de fé. Em diversos momentos da nossa caminhada com Cristo, nós seremos postos à prova. E a história do apóstolo Pedro nos dá uma forte e marcante lição sobre isso. O fato, queridos, é que nós seremos tentados pelo diabo. O diabo é um tentador, mas nós também seremos provados pelo fogo do Senhor, e quem nos prova é o Senhor. E quando somos provados, isso diz respeito à nossa fidelidade ao Senhor. Então, o fogo do Senhor, esse fogo da provação, por assim dizer, que é uma expressão que a Bíblia usa, é aquele que revela e purifica todas as coisas. Então, para que a provação? Porque o Senhor nos prova para que seja revelado o que há no nosso coração e para que sejamos purificados de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem as provações que vivenciam. Por que Deus permitiu, por que Deus está permitindo que eu passe por isso, que aconteça tal coisa, etc. Existem dois fatores aí. Primeiro, o ser humano possui livre escolha, livre arbítrio. Então, tudo aquilo que passamos, de certa forma, é consequência das escolhas que nós fazemos. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, ainda que façamos as nossas escolhas, Deus, Ele permite situações e às vezes Ele provoca situações onde nós seremos provados, seremos testados, provados pelo Senhor. Então, o mestre, ele foi bem claro com Pedro sobre o que ele estava para enfrentar. E Pedro estava para enfrentar aquilo que Jesus chamou de, ou eu chamaria de, a peneira do diabo. Pedro estava para enfrentar a peneira do diabo. Então, todo aquele que se aproxima verdadeiramente de Deus, em algum momento, vai ser reclamado pelo diabo diante de Deus, como no caso de Jó, lembra? Como ele chega diante de Deus, Satanás, que é o nosso adversário, né? Como ele chega diante de Deus e ele fala: olha, Jó, Deus fala para ele, viu, Jó, meu servo, íntegro, fiel. Ele fala: Jó faz isso e vamos. O Senhor cercou ele de riquezas, ele tem uma vida boa, ele tem uma família abençoada, Então veja bem, Deus, em algum momento, cada um de nós seremos reclamados então pelo diabo, como Pedro foi. E aí Jesus fala: olha só, Pedro, Satanás pediu para vos cirandar, pediu para te peneirar, mas eu roguei por você. Então veja bem, eu não sei se você já passou por isso, ou se você ainda vai passar. O que eu posso dizer é que foi o que aconteceu, não importa. Aliás, a questão é que nós saibamos que o Senhor Jesus é quem intercede por você e a peneira não será capaz de te destruir. Amém? Então não importa se passamos ou não por essa peneira. Como Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, para te cirandar, mas eu roguei por você. Mas quando você se converter, confirme os teus irmãos. Então, não sei se você já passou por isso na sua vida, na tua trajetória, se você ainda vai passar. Seja como for, Jesus é o seu intercessor e essa peneira não vai destruir você. Amém? Então, eu mesmo fui peneirado. Eu mesmo fui peneirado pelo diabo em dado momento da minha vida. E acabei caindo da peneira e ficando no chão. Mas o Senhor Jesus, bendito seja, que é bom e misericordioso, me estendeu a mão, me estendeu a sua mão poderosa e me restaurou, me colocando de pé novamente. E louvado seja o nome dele por isso. Então, por exemplo, vamos entender aqui a figura, a analogia que Jesus está fazendo. Quando ele fala: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Cirandar é peneirar. Hoje, nos tempos modernos, existem as máquinas colheitadeiras, né? De máquinas maravilhosas, maquinário que sozinho ela vai colhendo e debulhando já os grãos com uma facilidade tremenda. O cara, uma pessoa apenas ali, no ar-condicionado, manejando aquela máquina, colhe toneladas de grãos em um só dia. Mas aqui nessa época não era a realidade. Então o trabalho era manual, braçal. Então, como era feita a debulha do trigo? Geralmente havia um terreiro plano, se chamava de eira. E esse lugar geralmente estava numa região mais elevada. Para ali, então, após ser colhido o trigo das plantações, eles eram atados em molhos de feixe, levados para esse lugar, e lá eles seriam debulhados. Então, o que é debulhar? É separar o grão da palha, do restante.
E lá então o que eles fariam? A peneira, quem já foi aqui, já fez massa, já ajudou o pai, o avô, sabe o que é isso, né? Então a gente pegava a peneira, o trigo na peneira e jogava para cima. Quando ele jogava para cima, lembra que ele está numa região elevada. O que acontecia com a palha? O vento levava. Palha leva ou pesada? Vento leva a palha ou não leva? Leva. Então, quando ele jogava para o alto, a palha era levada pelo vento e o grão que caía de volta na peneira. Então, essa era a dinâmica do processo de debulho. E aí Jesus usa essa figura. Fala, Pedro, Satanás pediu para cirangar você, para peneirar você. De fato, amados, Deus, ele zomba dos seus adversários. A Bíblia quem diz isso. E Satanás, ao pensar que está destruindo a vida daqueles que são peneirados, como Pedro foi, como eu fui, como talvez você já tenha sido, na verdade, está fazendo um grande serviço para Deus, quando Satanás investe contra os servos de Deus. Por quê? A grande questão é que a peneira, ela acaba te convertendo de verdade. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, Satanás pediu para te cirangar. Quando você se converter, e é exatamente isso que acontece. A peneira acaba te convertendo de verdade. Ninguém que sobrevive à peneira continua sendo a mesma pessoa. Ninguém que passa, que é aprovado por Deus nesse nível e permanece fiel, continua sendo a mesma pessoa. A conversão genuína muda a vida daquela pessoa para sempre, porque não é uma conversão meramente de lábios, de palavras, mas é algo verdadeiramente genuíno, que está no interior e em 100% do ser daquela pessoa. Então foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. A peneira veio, como Jesus tinha falado para ele. Jesus antecipou para ele: Pedro, Satanás reclamou você, ele vai te peneirar, ele vai te cirangar, ele vai te jogar para o alto. E aí, se for palha, você vai embora nessa. Mas se você for trigo, se for grão, você vai o quê? Mesmo sendo jogado para o alto, você vai permanecer. E Jesus, a peneira veio, como Jesus havia avisado. E no caso de Pedro, o que aconteceu? Ele acabou negando Cristo diante de uma fogueira. Lembra? Pedro, ele morreria mais tarde por causa do Senhor Jesus. E morreu, de fato, crucificado de cabeça para baixo, anos mais tarde. Mas naquele momento ali, nesse momento aqui, ele ainda não estava pronto. Ele ainda não estava pronto para de fato servir ao Senhor e cumprir o propósito que o Senhor tinha preparado para a vida dele. E Jesus queria exatamente fazê-lo entender e reconhecer isso. Queria exatamente fazê-lo entender a soberba dele, de encher o peito e falar: não, Senhor, eu vou morrer contigo. Só que Jesus sonda o nosso interior. Jesus, eu não me canso de falar isso aqui. Deus, Jesus, não se sensibiliza com palavras, com lágrimas, com nossas expressões de emoção. Nada disso. Deus não se sensibiliza com nada disso. A Bíblia fala sobre uma coisa que Deus não resiste. Olha a palavra. Deus não resiste. Coração quebrantado e contrito. O que significa isso? Uma atitude de humilhação, de submissão,
de obediência ao Senhor. É isso que interessa para Deus. Deus não está interessado nas nossas palavras se elas não traduzirem de verdade o que está no nosso coração. Se as palavras estiverem de acordo com o que está dentro de nós, ok, aí Deus dá valor para isso. Agora, se forem palavras diferentes do que está aqui dentro, então Pedro precisava de conversão. Jesus queria que ele reconhecesse isso. Não, eu vou morrer contigo. Pedro, vai nada. Vou te falar uma coisa, você vai ser peneirado quando você se converter. Ou seja, Jesus disse bem no rosto dele, né? Pedro, você ainda não é crente não, cara, de verdade não. Imagina o pastor falando isso para um irmão, né? Então Jesus falou para ele, falou, você ainda não se converteu não. Quando você for peneirado de verdade, aí você vai experimentar o que de fato é conversão. Ele precisava do amor ágape, do amor de Deus. Ele precisava do amor sacrificial, incondicional de Deus na vida dele. Ele precisava entender o que era um comprometimento total e radical com o Senhor e com a causa do reino de Deus. Porque amor ágape é isso. Amor ágape não é poesia, é metanoia, é conversão, é entrega total, radical, incondicional, sacrificial ao Senhor e à causa do reino de Deus. É o texto de Gálatas 2:20, não vivo mais eu, é a morte para si mesmo. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim, na verdade, é o Cristo, o Filho de Deus. O que significa dizer? Que eu não vivo para mim mesmo. Como eu disse na última mensagem, podemos ter planos, fazer o que quiser, mas tudo isso está condicionado à boa vontade de Deus. E se Deus, e quando Deus diz não para nós, é não. E nós precisamos nos submeter. Como dizia a mamãe, abaixar nossa crista e nos submeter ao senhorio do nosso Senhor e Salvador. Então, se você está passando por essa peneira atualmente, meu irmão, minha irmã, se você está passando por isso, eu garanto para você, essa peneira não é o seu fim. Pelo contrário, é o começo do propósito do Pai se manifestando na sua vida. Vamos lá em João capítulo 21, versículo 15. João 21 tem algo muito interessante para a gente aprender aqui também. João 21, 15 a 17. João capítulo 21. 15 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 19. Todos juntos? Disse:
E se o Senhor Jesus, aqui agora, olhasse bem no fundo dos seus olhos e fizesse 3 vezes a mesma pergunta para você e para mim? Como você ia se sentir? Ofendido, preocupado, triste, desesperado ou constrangido? Veja bem, havia muito mais coisas em jogo nesse curto diálogo aqui do que nós podemos perceber à primeira vista. Toda a obra de Deus a ser realizada pela igreja, o cuidado, a autoridade sobre ela, o mestre estava se retirando para o céu, ele ia ascender aos céus, ou ascender aos céus, mas antes ele queria que seus apóstolos e discípulos fossem provados e que eles descobrissem por si mesmos até onde estariam dispostos a ir pela causa de Cristo. Porque a grande questão sobre a aprovação é essa. Deus, Ele já sabe se somos fiéis ou não. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele já sabe se nós seremos fiéis a Ele até o final ou não. Mas, na maioria das vezes, a aprovação, portanto, ela não tem a ver com Deus, ela tem a ver conosco. Quem é que precisa aprender por meio da aprovação? Não é Deus, somos nós. Quem é que precisa ver o que talvez não esteja vendo de outra forma, e aí Deus envia ou permite ou autoriza uma aprovação sobre a sua vida, para que possamos enxergar coisas que muitas vezes do alto da nossa soberba, arrogância e prepotência nós não conseguimos enxergar. Então, você é um servo, uma serva de Cristo, que está aqui nessa noite. A pergunta é: até onde você está disposto a ir com Jesus? Até onde? Até onde? Até a segunda página? Ou até o fim? Na Bíblia Sagrada existem muitas advertências, amados, acerca do cuidado e do discernimento que nós devemos ter quando se trata daquilo que nós falamos. Tem muitas advertências na Bíblia sobre aquilo que nós falamos, ou seja, das palavras que saem das nossas bocas. Agora, nesse momento aqui da vida de Pedro, agora de João 21, o Senhor Jesus veio até Pedro fazer o quê? Cobrar e provar as palavras que Pedro havia dito lá em Lucas 22, que nós vemos. Senhor, eu vou ser fiel, eu estou contigo até a morte. Falou. Agora, João 21, já pós-ressurreição, Jesus veio cobrar o que ele mesmo, Pedro, havia falado. Nós falamos muitas coisas para Deus, especialmente em momentos de dificuldade. Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que vai ser diferente. Se o Senhor curar, eu prometo. Senhor, eu prometo. Deus vai cobrar. Deus vai provar essas palavras que nós falamos. Se você já passou
por essa fase na sua vida, da peneira do diabo, que eu estou chamando de peneira do diabo, saiba que o Senhor Jesus, Ele virá pessoalmente até você, como veio até mim um dia, para provar a qualidade do amor que nós afirmamos ter por Ele. Foi o que aconteceu aqui. Ele veio provar Pedro, ele veio provar a qualidade do amor que Pedro afirmava ter por Ele. Veja bem, como eu disse, no calor da emoção, do entusiasmo, de um culto às vezes, muitos prometem muita coisa para Deus, mas saiba que as melhores promessas que você pode fazer para Deus são na segunda-feira de manhã. Essas daí são as melhores, após você ter digerido e discernido o que Ele falou para você hoje, por exemplo. Porque o culto aqui, há uma ambiência, há uma atmosfera, tudo isso é muito bom e tal, mas muitas vezes nós somos movidos por emoções e por um certo entusiasmo, ou quem sabe por um acorde, um tom menor que mexe com as suas emoções, que arrepia os pelos do seu corpo, e nós acabamos dizendo determinadas coisas, prometendo determinadas coisas, afirmando determinadas coisas, mas eu diria que as melhores promessas são feitas na segunda. Ser música, já tendo digerido, analisado bem aquilo que Deus falou conosco. Por isso é que, por exemplo, os irmãos nunca me viram, nem me verão apelando para emocionalismo do culto. Culto na realidade é emocionalismo. Você pode expressar suas emoções? Pode, claro, pode. Mas somos humanos. Mas eu não vou aqui, ninguém que vai ficar fomentando, um emocionalismo para você se sensibilizar e tal, enfim. Não é isso. Por quê? Porque a emoção passa. Mas a palavra do Senhor nunca haverá de passar. Então, o nosso relacionamento com Deus não pode estar baseado em emoção. Emoção de um culto, de um dia, de um evento. Não pode. Precisa ser muito mais do que isso. Por isso que eu estou falando, avançando no discipulado. Isso é avançar no discipulado, é ir além. Então, o Senhor Jesus, Ele escolheu muito bem a palavra que Ele desejava usar aqui. E Ele perguntou então a primeira vez: Pedro, tu me amas com o ágape? Estou só explicando aqui, na nossa língua portuguesa, amor, amar, é amar. Por isso que a gente fala que ama a esposa e ama o nosso cachorro, ou ama o sapato, porque nosso idioma, a palavra amar é uma palavra só. Mas na língua que a Bíblia foi escrita, que foi o grego, no Novo Testamento, existem 4 palavras para amor. E cada uma delas expressa um tipo de amor. Então Jesus escolheu a palavra ágape, que você já sabe, que é o amor de Deus, o amor sacrificial, um amor incondicional. E Jesus então escolheu essa palavra de propósito e falou assim: Pedro, tu me amas com o amor ágape. Foi isso que ele perguntou para ele. Ou seja, tu me amas com o tipo de amor que eu ofereci a você, mesmo você me desobedecendo, voltando a pescar, quando eu te disse que você deveria ser pescador de homens. Porque quando Jesus chamou Pedro, Ele falou: Pedro, larga isso tudo aí, larga a rede, barco, esse negócio disso aí, cara, daqui por diante eu vos farei pescadores de homens. Aí Jesus morreu. O que ele foi fazer? Voltou a pescar de novo. Então Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me ama com amor ágape mesmo?
mesmo você, o amor que eu te ofereci, mesmo você me desobedecendo, né? Voltando a pescar agora, quando eu disse que você devia ser pescador de homens. Você me ama mais que a tua profissão? E essa pergunta é boa para nós aqui também nessa noite. Jesus está perguntando para nós nessa noite: você me ama mais que a tua profissão? Você me ama mais que o seu trabalho? Ou o seu trabalho vem em primeiro lugar do que Jesus? Você me ama mais do que esses? Jesus fala com ele: Pedro, você me ama mais do que esses que te seguiram até aqui me amam? Foi o que Jesus perguntou para ele. Então Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. E aí ele usou uma outra palavra. Ele disse: Senhor, eu te amo com um amor filéu. Filéu é um amor fraterno, um amor amigo, de amigo. Então ele fala assim, Jesus pergunta: você me ama com amor árabe? Você me ama de maneira incondicional? Ele respondeu: Senhor, eu te amo como um amigo. Ou seja, Jesus então busca abrir os olhos espirituais dele e fala assim: ok, Pedro, então apacenta, ou seja, alimenta os meus cordeiros, que significa filhotes ali. Fala: se você me ama assim, faça o que eu mando. Então abre esse negócio de peixe, eu já falei com vocês sobre isso, e vai alimentar os meus filhotes. Apacenta os meus cordeiros. O mestre, com isso, está confiando a Pedro uma parte da igreja. Está dando para ele a responsabilidade de alimentar o rebanho do Senhor. E aí o Senhor, com isso, está tentando mostrar para ele qual é o propósito dele no reino de Deus. Mas Pedro, eu não te chamei para ficar pescando peixe. Eu quero que você alimente, que você cuide dos meus cordeiros, que você assuma a sua responsabilidade que eu te dei, que você cuide da parte da igreja que eu te confiei, que eu entreguei nas tuas mãos. Então o Senhor dá mais um passo e ele insiste na pergunta pela segunda vez. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas com o amor ágape? Pela segunda vez. Tu me amas com amor ágape? Ou seja, com o tipo de amor que eu ofereci a você na cruz do Calvário, mesmo com você me negando 3 vezes no dia da minha prisão, você me ama com esse amor, Pedro? Então Pedro respondeu mais uma vez: Senhor, eu te amo como filho. Ou seja, eu te amo como um amigo. E Jesus dá mais um voto de confiança para ele, dizendo: faz o seguinte então, pastoreia, ou seja, toma conta, cuida. Primeiro ele falou apacenta, alimenta. Agora ele fala pastoreia, ou seja, toma conta, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, o mestre está encorajando ele a zelar pelo rebanho do Senhor como um todo. Primeiro, de uma parte da igreja, agora o rebanho do Senhor como um todo. Ou seja, o Senhor está incentivando ele a ir adiante e cumprir a missão de apóstolo que ele recebeu de Deus. E aí, veja o versículo 17 novamente. Veja bem. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas.
Então, Pedro estava lá novamente, uma fogueira, agora eles estavam na beira da praia, uma fogueira, algumas testemunhas, e o olhar de Jesus fixo nele, de novo, como foi antes da prisão de Jesus, ou na crucificação, antes da crucificação. E então o Senhor faz para ele quase a mesma pergunta, quase a mesma. Na terceira vez, ele fala assim, agora ele muda o verbo. Jesus pergunta para ele assim, Pedro, tu me amas como teu amigo? Jesus não perguntou mais para ele, olha, você me ama com amor? Não. Pedro, tá bom. Tu me amas de verdade, mesmo, como teu amigo? E aí foi nessa hora, veja que o texto registra, né? Que ele se entristeceu, porque foi nessa hora que finalmente caiu a ficha para o Pedro. Finalmente ele se lembrou das 3 negativas que ele havia feito a Jesus. E finalmente ele compreendeu que o Senhor estava mais uma vez provando. E provando novamente, ele tinha que fazer o que? Confirmar a sua fé. Também quantas vezes? 3 vezes. Ele havia negado quantas vezes? 3 vezes. Por isso Jesus perguntou a ele quantas vezes? 3 vezes. Porque para cada negação ele precisava agora confirmar a sua fé. Então ele compreendeu. E aí Pedro entendeu o peso da responsabilidade das 2 primeiras perguntas. E então ele responde do fundo do coração dele, que agora estava convertido e tomado pelo amor de Deus. Ele diz assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu não tenho o amor ágape e de mim mesmo eu não posso oferecer ao Senhor e à sua igreja. Tu sabes que por mim mesmo eu não tenho como alcançar o nível que o Senhor espera de mim. E aí ele se lembra das palavras do Mestre, quando disse, eu citei recentemente aqui, quando o Senhor disse assim, olha, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então ele se lembra das palavras do Mestre, que amigo de Jesus, porque Jesus perguntou isso para ele, Pedro, você me ama como teu amigo? Então ele se lembrou que Jesus disse, olha, você é meu amigo quando você faz o que eu mando. Mas ele ali pescando, ele não estava fazendo o que Jesus mandou. Então Jesus confronta a hipocrisia dele e ele tem que reconhecer. E o Senhor mais uma vez então pede a ele, então Pedro, apacenta, alimenta também as minhas ovelhas. E após esse dia aqui, o Pedro pescador morreu para sempre. Se você virar apenas 2 páginas da Bíblia que está nas suas mãos, você verá o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, pregando com unção, com coragem, com ousadia e convertendo 5.000 pessoas ao Senhor Jesus de uma só vez. Acabou o pescador. Jesus, só que o Pedro mesmo, ele não sabia disso, mas Jesus já havia enxergado esse Pedro apóstolo, esse Pedro líder da igreja, esse que converteria milhares e milhares de almas, esse
que seria uma bênção nas mãos de Deus. Jesus já havia enxergado ele, mas ele veio ainda não. Então, Jesus já havia enxergado quem ele seria nas mãos de Deus. Talvez você olhe para o seu presente, a realidade da sua vida hoje, e não consiga ver propósito, assim, no sentido de, Senhor, eu não consigo entender por que eu passo por essas coisas. Eu não consigo entender por que, enfim, eu estou debaixo dessa provação tão intensa. Quando eu fiz aqui o sinal da peneira, talvez você se veja nessa situação. Estar na peneira é quando as coisas estão fora do seu controle. Você é o grão da peneira, você não controla a peneira, ela joga para cima, você não tem sossego. Você fala assim, meu Deus, quando vai acabar isso? Está além do teu poder, está além das tuas forças, está além do teu querer. E você se pergunta, Senhor, até quando? Até quando? Quando vai terminar essa aprovação? Mas Deus, Ele não está olhando para esse momento que você vive. Deus, o foco de Deus está em quem você será nas mãos dele após essa aprovação. Esse é o objetivo de Deus. Então, queridos, o Senhor, Ele já derramou esse amor nas nossas vidas. Esse amor que Ele perguntou para Pedro, esse amor ágape, esse amor que se sacrifica, que se doa, que se entrega, esse amor para o qual não há dificuldades, nada é pesado demais, nada é difícil demais. Não é nada. Né? Eu lembro quando começamos a namorar, a irmã Fátima e eu, né? Nada, não tem chuva, não tinha nada. Né? Não tinha nada. Né? Os irmãos que já foram lá em casa já viram o desafio que é para chegar lá em casa. Né? Já viram? Então veja bem, não tem dificuldade. Por quê? Porque havia amor. E veja bem, nem era o amor, nem era esse amor de Deus. Mas o amor, né? Homem e mulher, o chamado amor eros. Mas esse amor, ele é superior. Esse amor, ele se doa, ele se entrega. Mais ainda, porque ele faz mesmo sem esperar nada em troca. Os outros amores, o amor familiar, o amor entre amigos, o amor entre marido e esposa e marido, você ama na medida que você é correspondido, mas o amor ágape não, o amor de Deus não. É por isso que Deus ama o mundo inteiro, mas não é o mundo inteiro que ama Deus, que corresponde. É o mundo inteiro? Não. Mas Deus continua amando. O pecador que está lá fora, blasfemando contra o nome dele, Deus continua amando do mesmo jeito. Isso é o amor. Então, essa é a qualidade do amor que Deus nos dá. Não é qualquer amor humano. A qualidade do amor que Deus nos deu foi essa. A Bíblia fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então aí dentro de você, você está cheio de lado desse amor de Deus. Se nós estamos usando ou não, é outra história. Mas que Deus nos deu, Deus nos deu. Ele está em nós, Ele está em nós. Se nós estamos exercitando, praticando, colocando em prática, aí é outra história. Mas Deus já nos deu. Então Jesus quer saber de todos nós nessa noite. E tu,
Me amas com amor? Sim ou não? Então, por que você não está fazendo o que eu mandei você fazer? Por que você ainda está insistindo em determinada situação, coisa, que Jesus já te disse, por exemplo, para deixar? Veja bem, ainda que você não consiga enxergar, Deus viu algo em você. Você pode olhar para si mesmo e falar: eu não tenho nada para oferecer. Mas Deus viu algo em você. E Deus conta contigo e comigo, com todos nós. E Deus deseja te usar na sua obra. Como falávamos pela manhã. E Ele pergunta, mais uma vez: tu me amas? E ainda pela terceira vez: tu me amas? Jesus nos pergunta nessa noite. Se você recebeu o amor de Deus, se você entende isso, então responda sim para o Senhor e faça aquilo que Ele te confiou para fazer. Eu não sei quantos dos irmãos estão conseguindo perceber ou entender o que Deus está tensionando fazer no nosso meio. Se você está atento, assim como quando o tempo vai mudar, começa a soprar um vento e o céu está claro ainda, você olha assim e fala: vem chuva por aí. Não é assim? Porque aquele vento sinaliza o que está chegando. Da mesma forma, Deus, Ele tem te dado sinais. Ele tem nos dado sinais aqui na igreja de que algo diferente está vindo da parte de Deus para nós. E fique tranquilo, porque tudo que vem de Deus é coisa boa. Amém? Então, Deus está nos movendo, nos sinalizando que há algo novo, uma estação nova, um momento novo, frutos novos, uma nova colheita, sabe? Novas conquistas. É tempo de avançar. É tempo de avançar no discipulado, na caminhada com Deus. É tempo de avançar. O Senhor está nos propondo o avanço, o crescimento, a frutificação, a multiplicação. Então, não tenha receio. E na sua vida também na sua vida, nas áreas da tua vida, Deus está propondo algo novo nesse tempo. Ainda que você se sinta em muita dificuldade, quem sabe com essa fornalha da aprovação sobre você esteja já exausto, cansado: meu Deus, não aguento mais isso. Ao mesmo tempo, não está em seu poder fazer cessar essa aprovação. Mas você serve a Deus Todo-Poderoso. Amém? E quando Ele diz que foi lido aqui: agindo eu, quem? O presidente. Quando o Senhor decide que é o momento de terminar a aprovação termina no nome de Jesus. A aprovação, ela visa tão somente que a gente aprenda o que precisa aprender. O objetivo da aprovação muitas vezes é pedagógica na nossa vida. Deus nos prova para nos ensinar. Então, eu quero orar com você nesse momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, eis aqui o teu povo, Senhor,
povo que se chama pelo teu nome, o povo que veio aqui, Senhor, porque crê que ouviria a voz do Senhor neste lugar. E nós cremos que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. E que nós, ó Deus, possamos avançar como discípulos de Jesus. Possamos dar o segundo passo, o terceiro, o quarto. Sair, ó Deus, do básico. Que possamos, ó Deus, seguir rumo àquilo que o Senhor espera e preparou para cada um de nós. E para todos nós, como igreja também, o Senhor, aqui neste lugar. Senhor, eu apresento as vidas de cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão. Cumpra, Senhor, o teu bom propósito na vida dos teus filhos. Deus, aqueles que estão sendo peneirados, aqueles sobre os quais Satanás tem se lançado, se levantado de maneira implacável, seja com eles, mostre a eles que o Senhor está ali, que eles não estão sozinhos, mas que o teu amparo está com eles, que isso não vai durar para sempre, que haverá um fim, que haverá uma solução, que haverá um bom futuro em nome de Jesus, que haverá vitória, porque o Senhor é fiel e guarda os que são seus. Deus, em nome de Jesus, fortaleça a fé do teu povo e que nós, Deus, possamos manifestar verdadeiramente esse caráter de discípulos do Senhor, para a honra e glória do teu nome, avançando na caminhada com o Senhor, manifestando o amor que o Senhor nos deu e que o Senhor nos manda manifestar com as outras pessoas. Que sejamos, ó Deus, um povo, uma igreja que tenha como marca fazer discípulos de Jesus. Que isso possa ser tão natural em nosso meio como o ar que respiramos. Que possamos, ó Deus, ter o nosso foco maior em alcançar as pessoas que ainda estão padecendo longe do Senhor, longe dos teus caminhos. Faz de nós uma igreja formadora de discípulos, porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, Senhor. E o Senhor tem nos capacitado, nos habilitado, mas o Senhor também um dia haverá de cobrar de nós. Nós haveremos de prestar contas ao Senhor, se fomos ou não obedientes àquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Seja com o teu povo, Senhor, com as famílias, com os lares que aqui estão, aqueles que têm enfrentado dificuldades diversas, em áreas diversas, no âmbito pessoal. Que o Senhor possa ajudá-los a superar, a permanecer firmes no meio da tormenta, a permanecer fiéis até o fim. Porque, como diz a tua palavra, o choro dura uma noite, mas é certo que a alegria virá pela manhã. Não importa o que estejamos passando, o Senhor é conosco e nós vamos vencer em nome de Jesus. E nós oramos